Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou associado aqui da LDVC Advogados e vou falar um pouquinho para vocês de recuperação judicial e falência. Se você tem interesse do tema, vem comigo. Bom, qual a diferença entre a recuperação judicial e a falência? Se eu pudesse aqui fazer uma analogia, a falência é a morte da empresa. A empresa deixa de existir, né? Ela liquida-se, ela encerra suas atividades e ela para não mais existir. E ela não tem volta. Aquele CNPJ, ele não ressuscita, ele não pode ser mais utilizado. A recuperação judicial seria a UTI, né? É o remédio jurídico para a situação de crise, para a situação emergencial, para a situação de reestruturação, ou quando a doença está começando ou quando a doença já se instalou. E eu sempre costumo dizer, né, eu sou especialista na área, sou doutor em Direito, político e econômico também, sou mestre em Direito Empresarial, sempre costumo dizer que antes de haver a falência, né, antes de a morte da empresa, é sempre interessante tentar um tratamento, que no caso aí seria a recuperação judicial. Obviamente existem casos, né, em que a falência ela se mostra a única situação possível. Por quê? São aqueles casos em que o negócio, aí nós estamos falando da atividade em si da empresa, que não se mostra mais atrativa. A atividade ela não tem mais, vamos dizer assim, capacidade de gerar riqueza. É uma atividade que ou perdeu sentido, ou ela perdeu o mercado, ou por uma decisão legal governamental ela não pode ser mais exercida, é uma atividade ultrapassada, enfim. Uma nova tecnologia são aquelas atividades que você analisa e fala, bom, a chance aqui de recuperar é zero, porque essa atividade não interessa, não tem mais mercado, né? Claro que nesses casos só resta mesmo a falência que é uma decisão e um instituto judicial, um instituto jurídico, né, mais extremo do que a recuperação judicial, tá certo? E vamos lá, a recuperação judicial, o que ela é? A recuperação judicial é uma ferramenta jurídica que as empresas possuem quando elas aventam uma possibilidade de entrar numa crise mais severa ou quando essa crise severa já se instalou. Por isso que a gente fala que a recuperação judicial pode também ser uma ferramenta de reestruturação empresarial, né? Então, por exemplo, uma empresa que já está com dívidas acima da sua capacidade de pagamento, ela pode entrar com pedido de recuperação judicial. Ou aquelas empresas que já vislumbram que vão chegar nessa condição e não conseguir arcar com as suas dívidas, tá certo? E o que seria assim, basicamente? A recuperação seria basicamente você fazer uma análise econômica financeira da empresa e dentro dessa análise econômica financeira propor o pagamento aos seus credores, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes de classes de credores, de formato, isso eu deixo para outros vídeos. Mas, em linhas gerais, você faz uma análise econômica financeira e apresenta um plano. O que comporta esse plano? Ele comporta ali o resultado operacional da empresa, né? Custos, despesas, matéria-prima, se for o caso, folha de pagamentos, né? E impostos. Disso sai um resultado. Dentro desse resultado é que se propõe ao total de credores, né? Se junta todos os credores, se faz aí um pedido de deságio, um parcelamento, e dentro desse resultado da empresa é que você se propõe a pagar. Existem outras formas, você pode vender ativos da empresa, enfim. Existem uma série de maneiras aí de você propor essa reestruturação. Isso tudo está na legislação, na Lei 11.101 de 2005. Com isso, o plano sendo aprovado, a empresa segue a vida normal, né? Ela vai cumprir aquilo que os credores aprovaram no plano.
Importante dizer isso, quem aprova o plano são os credores. Mas é claro que o trabalho aí profissional de convencimento cabe à empresa e os seus profissionais contratados aí, no caso jurídico, contábil, enfim, econômico, de toda a ordem. Então essa é a forma que a empresa encontra de se manter viva, né? Por outro lado, a falência, ela já é uma situação mais drástica, uma situação mais complicada, porque o que acontece? Na falência, primeiro, a empresa sai do seu controle, que na recuperação judicial isso não acontece. A empresa praticamente encerra suas atividades, né? Porque todo mundo aí que já viu um contrato vê, em caso de falência, blá blá blá, o contrato está rescindido. Então fica é possível por lei manter a operação, mas fica muito difícil. Ela vai para um administrador judicial que não entende do negócio, não sabe nada daquela atividade comercial, aquela atividade empresarial. E nem é para saber, né? Porque ele está ali para cuidar dos assuntos inerentes à fiscalização da empresa. Então, o administrador ele vai simplesmente seguir os ditames da lei, que é a arrecadação de bens, proposta de pagamento, nos termos da lei, que a lei já define algumas classes ali, que são, por exemplo, trabalhadores recebem primeiro. E o mais é administrar aí todos os processos, etc., que aparecerem por conta da falência, né? Então, é uma situação que foge à mão do empresário, né? Daquele que detinha o poder de mando e que conhecia o negócio, né? Conhecia o negócio. Então, essa é uma grande diferença da falência para a recuperação judicial, né? No caso da recuperação, como eu falei, o negócio continua na mão do empresário, continua o empresário tendo ali o domínio daquilo que ele se propôs a fazer como atividade empresarial, né? E isso que é muito, muito importante, né? Uma das coisas que eu sempre digo é assim, o gestor, aquele que criou o negócio, que criou a empresa, ele que tem o domínio, ele que tem a condição de ser o maior vendedor da empresa, a condição de reerguer a empresa. Porque a legislação ela é apenas um remédio, mas o domínio do negócio, quem tem a palavra, quem consegue desenhar novas estruturas e novas formas de atuar no mercado é aquele, obviamente, que criou a empresa e, claro, no decorrer de um processo de recuperação, que na falência não cabe, pode contratar outros profissionais para desenvolver novas técnicas de diminuição de custos, novos produtos, entre outras coisas, novos serviços. Isso o plano também pode contemplar até para você aumentar seu faturamento e caber uma parcela dentro do seu resultado, né? Então eu acho que aqui eu mando para vocês aí uma grande diferença entre a recuperação judicial e falência. Espero que vocês tenham gostado, acompanhem aí os nossos vídeos, né? E também as nossas plataformas e os nossos contatos, tá bom? Um abraço, até o próximo.